Brasil é governado por homens e por forças inferiores ao próprio povo do Brasil. Pela fraude, pela corrupção, pelo engano, pela propaganda mentirosa, tem se imposto ao Brasil um domínio que já dura há mais de 20 anos e que precisa terminar. O século XX herdou uma série de questões que vinham desde o Brasil colônia, principalmente no que concerne a política. Ou seja, inicia-se o século XX com o Brasil nas mãos da elite, nesse caso, nas mãos de uma pseudo-burguesia cafeeira, conservadora, diga-se de passagem, e responsável pela República e seu subdesenvolvimento. Durante a República Velha, valeu a Constituição de 1891, que estabelecia o voto direto. Mas isso aí não significava muito, porque havia muita fraude, manipulação de votos, e sempre a favor das oligarquias estaduais. Oligarquia significa governo de poucos, ou seja, somente latifundiários que tinham ligações com o Estado se beneficiavam com a política brasileira. Todos os estados tinham suas oligarquias dominantes. Porém, as duas oligarquias mais fortes eram a do estado de São Paulo e a do estado de Minas Gerais, grandes produtores de café e leite. Naquela época, não havia partidos nacionais, como tem hoje PFL, PMDB, PT, mas somente estaduais ligados a essas oligarquias. Assim, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro combinavam entre si para elegerem um candidato que os beneficiasse. Por isso, esse momento se fala em política café com leite, marcado pela hegemonia e domínio dessas duas oligarquias. Para melhor governabilidade, o presidente Campos Salles montou um esquema chamado de política dos governadores, no qual todas as oligarquias do país deveriam apoiar o presidente em exercício, em troca de favores e para não sofrerem danos políticos. O coronelismo se destaca nesse tempo. Os coronéis eram latifundiários que tinham força política em âmbito municipal. Eles mandavam no prefeito, no padre, nos vereadores, no delegado, no juiz, nos comerciantes e em toda a cidade ou região. Como o voto era direto, mas não secreto, os coronéis controlavam em quem as pessoas votavam. Eles formavam um curral eleitoral, obrigando as pessoas a votarem em seus candidatos. Como as pessoas dependiam diretamente dos coronéis, obedeciam, apesar da pressão dos jagunços. Por isso se fala em voto de cabresto. Em nível econômico, o Brasil estava preso a uma hegemonia cafeeira paulista, apesar de haver borracha na região amazônica e também outras culturas. O café chegou a ser mais de 70% das exportações brasileiras e sufocava uma atividade econômica que trouxesse melhor distribuição de renda. Isso fazia do Brasil um país agrário. A mão de obra dos cafezais era de imigrantes. Houve incentivo para a vinda de imigrantes porque desejavam preconceituosamente esbranquiçar o Brasil. Vieram para o Brasil principalmente imigrantes italianos para trabalhar na mão de obra agrária, mas também contribuíram para o nascimento e o crescimento da indústria nacional. Os antigos escravos negros foram parar nas favelas e morros, submetidos a uma vida sem cidadania, sem direitos básicos de sobrevivência. A abolição não trouxe benefício social para o negro brasileiro. Pelo contrário, o negro foi marginalizado pela sociedade. A indústria ainda não tinha tanta representatividade, apesar de haver um processo de urbanização, principalmente pela afluência de imigrantes, vinda não somente de outros países, como também saindo das atividades agrícolas. Nas cidades, as pessoas poderiam trabalhar no artesanato, no comércio de rua, em fábricas de pequeno porte e outros ramos, como os profissionais liberais, serviços domésticos, trabalhadores de porto.
A indústria brasileira não tinha como competir economicamente com os cafeicultores, mesmo porque este ramo se iniciava, precisando até mesmo importar as máquinas. Mesmo assim, abriram-se fábricas de tecidos de algodão, porém de qualidade baixa, um mercado que abastecia somente a população pobre. Apesar do surgimento da indústria, da diversificação que ocorria na agricultura paulista e da força cafeeira, o Brasil mergulhava-se em dívidas, sendo que em 1928 o Brasil era o país com maior dívida externa da América Latina, com 44,2% da dívida. Por causa das dívidas, vários acordos tiveram que ser feitos para a segurança dos agiotas internacionais. Essa dívida se arrasta até hoje, sendo que o Brasil teve até que promover leis que assegurem o pagamento das dívidas. No que concerne ao social, no período da República Velha, não havia leis trabalhistas que assegurassem pelo menos a dignidade do trabalhador. Houve muitas revoltas. Podemos destacar no campo o caso de Canudos, contestado, e as greves ocorridas nas lavouras de café em São Paulo. Já nas cidades, podemos citar a Revolta da Vacina, as greves do período de 1917 a 1920 e os movimentos dos anarcossindicalistas.